Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino. Quantas vezes se escondeu, mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E há que se cuidar do broto, oh, pra que a vida nos dê Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Quinta no Quital, que é uma atividade do Vivências Interdisciplinares em Direitos Socioambientais, que é um projeto vinculado ao Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade Estadual de Santa Cruz e também um parceiro do programa Maná. Toda quinta-feira a gente tem aqui um bate-papo com especialistas de diversas áreas. E sempre a gente procura dar aquele jeito leve, descontraído, para, claro, agradar também a você que está aqui prestigiando a gente, prestigia a gente toda quinta-feira. A música que abriu a nossa quinta de hoje é Coração de Estudante, que foi composta por Milton Nascimento e Wagner Tiso, cantada por Milton Nascimento. Hoje o nosso papo é todo especial, você já está vendo aí a nossa convidada, que é a professora Rosana Lopes, a nossa pró-reitora de graduação da nossa querida UESC. Seja bem-vinda, Rosana. Obrigada, boa tarde, professor Guilherme. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite. Boa tarde a todos que estão nos vendo, nos assistindo nesse momento. Pois é, Rosana, a gente acertou, o convite de hoje, muito especial, além, claro, da sua, da pessoa que você é, que a gente gosta demais, mas também por uma razão muito importante. Na próxima segunda-feira, a gente está retornando às aulas na UESC de uma forma não presencial. E aí, nada melhor do que a gente convidar a nossa pró-reitora de graduação para esclarecer algumas coisas, falar também de como é que foi essa preparação da UESC para a gente poder iniciar esse momento da melhor forma possível. Mas veja só, sempre nas nossas lives a gente pega ali os primeiros momentos para a pessoa fazer uma apresentação especial. Afinal de contas, nem todo mundo sabe quem é essa pessoa querida, que é a Rosana Lopes. Então, você tem aí alguns minutos para dizer, olha, quem é Rosana Lopes, e o que ela caminhou para chegar até aqui. Então, eu sou professora de História da Universidade Estadual de Santa Cruz. Entrei na universidade em 1991. Então, logo terminei a graduação na antiga FESP. Fiz o curso de História, licenciatura curta, depois licenciatura plena. Ingressei na UESC em 91 e estou até hoje. Durante essa minha vivência enquanto professora, eu assumi a direção do departamento, na época era o Departamento de Estudos Sociais. Eu fui diretora com a professora Conceição, em memória, que a professora Conceição ela faleceu, e em seguida eu fui a primeira gerente acadêmica da Prograde, assumi essa gerência na primeira gestão da professora Renê. Na segunda gestão, eu assumi a pró-reitoria de graduação. Quando o professor Joaquim
foi eleito, ele me convidou para uma assessoria especial da reitoria. Eu fiquei nessa assessoria, cuidei dos... Sempre é importante destacar que sempre eu estava também no ensino de graduação, mesmo com essas atividades, eu sempre atuei no ensino de graduação, só me afastando quando eu tive que sair da região para cursar mestrado e doutorado. Eu coordenei também o programa de formação de professores da rede estadual de ensino. Depois também atuei junto ao PAFOR. E estou pró-reitora de graduação nesse momento de novo, né? Então, minha caminhada sempre foi dentro da Universidade Estadual de Santa Cruz, mas também atuei na rede municipal de ensino, fui professora do IMEAN, na rede municipal, e também na rede estadual de ensino. Depois eu saí de todos esses trabalhos, passei concurso no município, passei no concurso no estado, mas eu decidi por ficar somente na universidade, porque não estava dando conta de tantas atribuições. Então, eu acho realmente. que é a síntese. Atuo Realmente, também no quando curso a de gente... mestrado, história. Sim, e realmente, quando a gente enfia a cabeça ali na UESC, não só, né, as atribuições, né, que a gente acaba sempre tendo, mas também o fato de ser apaixonante, né? A UESC acaba sendo a velha cachaça, né? Que a gente vicia nela e pronto, acabou. É verdade. É verdade. Mas, Rosana, veja só, eu tenho certeza que você está numa expectativa, né, muito grande, todos nós estamos, né, tanto professores quanto os discentes, né, os técnicos também, para esse momento, já que, não obstante as outras funções da universidade, a graduação tem aquela coisa especial, né? A graduação faz a universidade fervilhar, vibrar, né? Não tem coisa melhor do que a gente ver os estudantes para lá e para cá. E agora a gente vai ver os estudantes para lá e para cá de outra forma, só na troca de dados. E aí, de uma forma geral, me diga aí, como é que a graduação e aí a equipe da Prograde, de uma forma geral, percebe essa necessidade do ensino não presencial, mediado pelas tecnologias? Então, só para iniciar, eu tenho ido à UESC, né? Mas é uma tristeza muito grande chegar na UESC e ver aquele vazio. É uma paz que dá, mas é uma paz que incomoda, né? Porque a universidade, por excelência, ela está fervilhando, movimentada, né? Com barulhos, com sons, com pessoas circulando. E a gente não tem visto isso na universidade, né? Nós iniciaríamos o primeiro semestre letivo no dia 16 de março, mas por conta do que está acontecendo no mundo e no país, né, e quando começou a surgir casos na região, o Consul deliberou pela suspensão das atividades. Nós estávamos em meio às colações de grau, né? Fizemos algumas, mas depois tivemos que suspender totalmente as atividades de ensino de graduação presencial. Naquele momento, as aulas da graduação, dos cursos de EAD continuaram, a pós-graduação continuou, e nós não esperávamos, né, não imaginávamos que iríamos passar mais de 6 meses e a gente não sabe ainda quando retornaremos presencialmente. Então, óbvio, né, que para todos nós, eu entendo que para todas as pessoas, né, essa situação de distanciamento social, ela é muito preocupante. E nós não tínhamos ideia que avançaria há tanto tempo. Por conta disso, nós cuidamos de dialogar juntamente com toda a comunidade acadêmica. Então, o diálogo sempre muito efetivo, da reitoria com as pró-reitorias, com os diretores de departamentos, coordenadores de colegiados, com a pró-reitoria administrativa também, né, respectivos técnicos. Enfim, foi criada algumas comissões, foi criada uma comissão pelo Consul, foi criada uma comissão para as questões mesmo vinculadas à Covid, vários grupos, e a gente começou a aprender a utilizar esses recursos, né?
aprender a fazer reuniões online, aprender a utilizar todos esses instrumentos. Eu ainda apanho muito com o Instagram, que eu uso pouco. E eu até falei para você, né, que é uma dificuldade, porque eu realmente não uso muito, não faço muita live. Eu trabalho mais com outras ferramentas, né, para as reuniões, tanto aqui na universidade como no Conselho Estadual, que também sou conselheira do Conselho Estadual de Educação. Então, nesse período todo, um desafio muito grande nesses diálogos para pensarmos o que é que nós deveríamos fazer. Logo de início, nós tivemos uma preocupação com os alunos que já estavam aptos a colar grau e não puderam colar grau. Nós ficamos estudando, dialogando com as outras universidades, enfim, porque ninguém tinha feito esse modelo, né? E nós construímos uma minuta, uma resolução para a colação de grau mediado por tecnologias. E assim fizemos. Foi muito importante porque tirou a angústia daqueles que estavam prontos para o mercado de trabalho e nós fizemos várias colações de grau. Eu acho que, inclusive, você participou de algumas. Várias colações de grau para atender todos os cursos de graduação, sejam os presenciais, sejam aqueles também vinculados à EAD. Outra ação importantíssima, que foi decisória para esse modelo que nós vamos iniciar, foi a constituição de uma comissão para fazer estudos referentes à situação da comunidade acadêmica como um todo. Como é que estavam os alunos, os professores, os técnicos, como é que eles estavam vendo a pandemia, como era que a acessibilidade dele para a internet, se tivesse aula, se eles voltariam ou não, enfim. Uma pesquisa muito ampla que não dá nem para a gente fazer o detalhamento dela aqui. Mas é um documento que é público e que ele serve tanto para esse momento como também para conhecer mais os meandros da universidade. Então, essa comissão, ela foi uma comissão muito abrangente, né? Contando com representação das pró-reitorias de graduação, inclusive a presidência foi da pró-reitoria de graduação, na pessoa do professor Humberto Maia, que é o nosso gerente acadêmico, as outras pró-reitorias, uma representação dos diretores de departamento, dos colegiados de licenciatura, dos colegiados de bacharelado, da FUSC, da ADUSC, da representação discente, da pós-graduação. Então, foi uma comissão que abarcou todos os segmentos da universidade, pensando em verificar como era que a gente iria funcionar a partir daí. Então, essa comissão, ela, durante o período de 2 meses, ela realizou vários estudos, encaminhou pesquisas, se articulou com os colegiados e apresentou um substancial relatório. E esse relatório, ele foi a base decisória do Consul para definir, né, deliberar sobre a necessidade de termos o ensino remoto até que se minimize ou tenha uma vacina, enfim. A gente tem avaliado não num tempo infinito. Sempre a gente se reúne, se discute da necessidade de ver até quando nós vamos estar nessa situação. Então, por conta disso, o Consul deliberou pelo ensino remoto e designou ao CONCEP fazer a regulamentação desse período, né? Porque o CONCEP é que discute as questões mais ligadas à questão acadêmica. Então, foi constituída uma comissão no CONCEP, com também representantes do departamento, dos colegiados de graduação, pós-graduação e 2 representações discentes. Eu fui presidir essa comissão, nós apresentamos ao CONCEP e resultou na resolução vigente, que é a resolução 38/2020, que dá toda a organização para o trimestre, que nós entendemos que deveríamos ofertar um trimestre, chamado Trimestre Letivo Excepcional, que vai ser iniciado no dia 5 de outubro e concluído em 10 de dezembro, opcional aos alunos, com os alunos com direito, né? Inclusive já aconteceu a matrícula, com direito de se matricular em até 16 créditos,
Por que isso, né? Então, muita gente ficou sem saber por que isso. Porque se a gente está fazendo um trimestre, a gente reduziu o tempo do período que seria um semestre. Então, por conta dessa redução, é importante destacar que existe uma legislação que permitiu que as universidades pudessem, inclusive, reduzir os 200 dias letivos. Poderia, dentro do ano, ter menos de 200 dias letivos, mas não poderia, em hipótese nenhuma, reduzir carga horária. Então, para o cumprimento da carga horária das disciplinas que serão ofertadas, foi preciso os colegiados planejarem suas ações com mais encontros semanais. Então, por exemplo, uma disciplina de 60 horas que, nos tempos normais, né, nos tempos outros, ela era ofertada com 4 horas semanais. Hoje ela será ofertada com 8 encontros semanais, porque o tempo dela vai ser menor. É como se fosse um curso de férias que ele é feito de forma mais intensiva. Então, esse tempo que funciona é assim. Então, foi necessário a gente atuar com ações remotas, porque a universidade está funcionando na pós-graduação, na extensão, na educação à distância, atividades administrativas de forma remota, já está funcionando desde que foram suspensas as atividades. Somente a graduação presencial é que não estava em funcionamento, e com razão no momento, até que a gente pudesse avaliar melhor, porque a graduação ela envolve um número muito grande de pessoas, um número muito grande de alunos e docentes juntos, e por conta da exigência, né, a possibilidade que nós encontramos para esse momento. Ok? Então, penso ter respondido. Veja, e uma coisa importante, né, Rosana, para as pessoas não confundirem, para de repente entender que seja tipo o 2020.1 ou 2020.1 ou 2020.2, eita! E não é, né? É um semestre completamente atípico, como ele está, né? Como diz a resolução, é excepcional, né? E, portanto, todas essas situações também de excepcionalidade em relação à oferta de disciplinas, à dinâmica de disciplina, o número de alunos também, de estudantes, melhor dizendo, matriculados em cada disciplina, e até mesmo a possibilidade do aluno se matricular ou não, né? E uma situação especial, digamos assim, né, que a gente sempre fica com aquele cuidado de quem está entrando na universidade, né, e entrando num momento assim, que são os nossos calouros, né? E eu verifiquei que o calouro, mesmo que não se matricule, ele não perde a sua vaga na universidade, não é isso? Isso. Então, pensando justamente nessas questões, principalmente de acessibilidade à internet, né? Porque nós sabemos que é algo que a gente está aprendendo, né? Pensando nessas questões de acessibilidade, a comissão, já no seu relato, sugeriu que a oferta fosse opcional aos alunos. E os alunos calouros de 2020.1, é importante destacar que foram matriculados os alunos que ingressariam em 2020.1, né? Então, esses alunos já estavam matriculados, então eles já são alunos normais da universidade, ou seja, já é considerado como um veterano, porque ele se matriculou para iniciar em março. Deixamos opcional e colocamos o seguinte, porque os alunos que ingressam pelo SISU, eles têm que ter uma semana de comprovação de frequência, né? Então, nós, inclusive, na própria resolução, colocamos que aquele aluno que optar por algum motivo, por falta de internet, enfim, a gente nem colocou as motivações, que porventura não quisesse fazer nesse momento, estaria garantido até que se retornasse o período presencial para que ele pudesse confirmar a sua matrícula. Mas uma coisa interessantíssima nesse modelo, porque existia uma expectativa que nós teríamos cerca de 60% de alunos matriculados, nós temos mais de 85% dos alunos da UESC matriculados nesse momento. Então, isso é muito importante. Eu estou muito feliz com esse
relatos significa dizer, primeiro, que o aluno está acompanhando todas as ações que a universidade desenvolve, está acompanhando o nosso site. Os coordenadores de colegiado tiveram um papel fundamental nesse momento, na interlocução com os alunos, nas consultas, nas orientações. E a matrícula se encerrou no sábado. Hoje e amanhã é o período de solicitação de ajuste pelo aluno. Inclusive, é importantíssimo destacar que o aluno só tem até amanhã para solicitar alguma alteração na sua matrícula. Então, depois desse ajuste, os colegiados vão fazer análise dos pedidos e vão verificar, talvez esse número, inclusive, possa até se diluir, ou diferenciar o que está hoje na matrícula para depois que os colegiados avaliarem essa situação. Então, e também uma questão importante é que dentro da resolução, tanto do Consul como do CONCEP, foi colocado um destaque da necessidade de uma assistência estudantil. E por conta dessa assistência estudantil, deixa eu pescar aqui o número, foi publicado o edital 61/2020, que é um edital para inscrição daqueles alunos com vulnerabilidade econômica, uma inscrição para um auxílio de inclusão digital. É um auxílio importante, foi um pleito tanto do corpo discente, como foi um pleito dos docentes, enfim, foi uma preocupação da própria universidade em possibilitar esses alunos, os estudantes que têm dificuldades financeiras, que eles possam ter uma ajuda, um auxílio financeiro para ter um pacote de dados. Então, essa ajuda, ela é de 3 parcelas de R$ 75,00 para comprar um pacote de dados mesmo para uso das aulas. Então, o aluno recebe isso e ele vê qual a possibilidade, como é que ele deve fazer, para poder ele ter essa acessibilidade. Então, é isso aí. Vamos lá. Os recursos desse auxílio são recursos da UESC ou oriundos de algum programa do governo do estado? A UESC, porque nós estamos em contingenciamento, tem um decreto de contingenciamento, e nós fizemos um remanejamento de recursos e solicitamos, a reitoria solicitou esse remanejamento, e por conta desse remanejamento de custos, a gente tem uma verba que é da assistência estudantil mesmo, e a gente está trabalhando em cima desse viés. Porque é importante a gente destacar, Rosana, esse esforço todo da UESC de procurar atingir o maior número de pessoas possível. Então, a gente destacar esse esforço também do ponto de vista de recursos orçamentários destinados à instituição, se reveste de uma importância muito grande para a gente também valorizar o esforço. Que diga-se de passagem, sim. Não, pode falar. Serão 2.000 bolsas, 2.000 vagas, 2.000 vagas, sendo 1.900 vagas para alunos de graduação e 100 vagas para alunos da pós-graduação, que comprovem. Aí no edital tem todo o detalhamento, tem vários itens que devem ser seguidos. As inscrições se iniciaram hoje e se encerrarão às 16 horas do dia 16 de outubro. Então, os alunos têm esse período, então, quanto antes eles providenciam a documentação, melhor, para que eles possam participar ativamente desse novo modelo que a gente está implementando em caráter excepcional e temporário. E uma novidade também que a gente está tendo nesse momento são os e-mails institucionais para os estudantes, Que é uma... que eu tenho esclarecido para alguns estudantes que ficam naquele... Não, mas por que agora esse negócio para poder ingressar no sistema tem que ser o e-mail da UESC? Porque é segurança, para todo mundo. Então, uma das preocupações, também, tanto dos docentes como dos discentes, é a preocupação de invasão de salas, essas coisas todas que têm acontecido no mundo, Então, foi feito um pleito, inclusive foi definido isso no Consul, que todos os alunos da pós-graduação já têm, que era um número menor de alunos, eles já têm os e-mails institucionais, mas os alunos da graduação não. Então, a UDO, ela
criou os e-mails institucionais, encaminhou para cada colegiado de curso, deu as instruções para cada colegiado de curso, para que os colegiados encaminhassem os e-mails aos alunos. Existe uma dificuldade aí, porque tem muitos alunos que mudam de e-mail, mas não informam o colegiado, né? Então, os colegiados estão encaminhando. Se os alunos não receberem esse e-mail até o final da próxima semana, ele deve buscar, junto ao colegiado de curso, o seu e-mail institucional, porque é com ele que ele vai ingressar na sala, que o professor vai cadastrar ele para as aulas, né? Para as aulas que acontecerão no período. Ok? Sim, sim. Mas você Sim, me sim, perguntou quais foram as outras ações, né? Então, sim. uma Sim, ação sim. foi a comissão que apresentou o relatório. Além disso, nós continuamos o diálogo junto aos departamentos e aos colegiados. Depois de aprovação da resolução 3820, a Prograde organizou a sua primeira webinar com o tema Docência e Aprendizagem na Sala de Aula Online, desafios étnicos, metodológicos e técnicos. Éticos, metodológicos e técnicos. Então, essa webinar ela aconteceu em 2 semanas, sendo na primeira semana uma conferência e várias mesas ao longo do dia 9, 10 e 11. Então, foram palestras voltadas mais para o professor, mas elas foram transmitidas todas pelo YouTube. Elas estão, inclusive, no YouTube. Elas foram transmitidas para quem quisesse assistir, qualquer pessoa do mundo, discutindo metodologias, discutindo forma de avaliação, qual a diferença entre educação à distância e ensino não presencial, né? Então, foram vários professores, que inclusive em todas as mesas tinham professores da Universidade Estadual Santa Cruz e professores de outras instituições do país, que participaram desse diálogo. Nós tivemos também, e na segunda semana nós ofertamos as oficinas para saber como utilizar as ferramentas tecnológicas, saber como entrar no Google Classroom, no Google Meet, no Teams, enfim, as possibilidades, tanto para alunos, professores e servidores, para a utilização desses recursos. E elas aconteceram, algumas tiveram inscrições, tinham limitação de vagas, e outras também, 4 delas foram transmitidas pelo YouTube e estão lá para quem queira buscar retomar, né, reassistir, para que eles possam ter mais facilidades nesse período. Né? Então... E o interessante, como espectador, digamos assim, né, de uma pessoa que frequentou praticamente todas as atividades do webinar, é que mesmo as mesas redondas, elas tiveram um caráter muito prático, né? Várias delas, os professores mostravam como utilizar várias das ferramentas que estão disponíveis, ou contavam da sua própria experiência prática e das suas instituições. E foi um momento muito rico, Rosana, muito. E depois as oficinas né, durante a outra semana, o cuidado que os instrutores tinham com quem estava na sala, né, também o próprio cuidado de se criar a classe virtual para que a gente pudesse tirar dúvidas, para que todos os materiais estivessem disponíveis lá e ainda estão. Né? Foi assim, o esforço institucional foi uma coisa impressionante. Olha, nós estamos vivendo nesse momento com ação colaborativa muito grande. Olha, os técnicos administrativos, o corpo técnico administrativo, tem trabalhado muito também nesse período. Inclusive, nessa webinar, nós tivemos a colaboração dos técnicos, de muitos técnicos, nas oficinas e também nos bastidores, porque um evento desse envolve um número muito grande de pessoas para abrir as salas, para mandar os cards, enfim, para fazer todo esse aparato. Né? Então, nós tivemos, inclusive, muitos dos instrutores foram servidores técnicos e outros também docentes, né, que contribuíram nesse evento,
que foi de muita expectativa. Nós tivemos uma participação muito grande, inclusive alguns eventos no YouTube que se encerrava com 600, 700 participantes, mas nós já temos mais de 2.000 visualizações, né? Então, e vai se aumentando. Eu acredito que, inclusive, nesse período, muita gente vai buscar rever, né, para se assessorar melhor. Muitas pessoas estão, né, mandando uns recadinhos, tem várias pessoas ligadas ao ESC, professores, já vi perfil de colegiado aqui, vários Exato. alunos. E Rose Ramos está aqui perguntando, os e-mails dos alunos já foram efetivados? Eu posso até adiantar um pouquinho, né, Rosana? Sim. Que pelo menos na minha disciplina, eu fiz um formulário de sondagem e disponibilizei no portal Prograde, e vários já colocando os seus e-mails, né? Ou seja, o pessoal está recebendo e... Uhum. Mas eu queria Eles que você falasse um recebem, pouco mais. os colegiados já estão encaminhando os e-mails institucionais, e o aluno vai lá, muda a sua senha, né? E já deixa lá reservado inclusive para utilização dentro da universidade, nas aulas, enfim. O aluno que ainda, por algum motivo, não recebeu, ele deve procurar o colegiado até o final da próxima semana. Pode mandar um e-mail ao colegiado dizendo, olha, eu não recebi o e-mail, então gostaria que retornasse. Que pode ter acontecido o seguinte, o colegiado enviou, mas o aluno já tinha mudado o e-mail, ou o e-mail foi digitado errado, enfim. Então, todo aluno que não recebeu, que está matriculado, deve entrar em contato com o colegiado do curso, preferencialmente depois de quarta-feira, porque os colegiados estão com N atribuições neste momento, vão fazer a análise, né, dos ajustes, enfim. Então, o aluno que não recebeu, se não receber até na próxima quarta-feira, que encaminhe um e-mail ao seu colegiado. Pronto, isso mesmo. E uma coisa, bom, esse negócio causa confusão na cabeça de todo mundo, a verdade é essa, né? E você meio que já falou, mas eu queria que você falasse um pouco mais a respeito da questão da distribuição dos horários, né? Para cumprimento dessas cargas horárias, que vai ser um negócio assim maratonístico, né? Sim. Então, tendo em vista que, né, como eu já coloquei, tendo em vista que o tempo é menor e para cumprir a carga horária da disciplina, é preciso que tenham mais encontros semanais com os alunos. E a própria resolução, ela diz assim, que as aulas podem ser síncronas e assíncronas. As aulas síncronas são aquelas aulas ao vivo, online, com interação docente e discente, né? E as aulas assíncronas são aulas que o aluno vai assistir, mas não necessariamente o professor estará presente. É importante destacar nisso aí que todas as disciplinas, né, os professores estão fazendo seus planejamentos, né, estão organizando para, inclusive, informar os alunos como eles vão fazer. Algumas pessoas têm perguntado qual o percentual de aulas síncronas e assíncronas. E essa questão nós deixamos aos cuidados dos colegiados e dos docentes, que é uma prerrogativa do docente planejar a sua aula, né, do jeito que ele achar mais importante, mais interessante. Então, cada professor vai definir seu tempo de aula síncrona e das aulas assíncronas. Até porque as aulas remotas não tem condição de você pegar 4 aulas seguidas e dar online, ao vivo e a cores. 4 aulas, né? 4 aulas seguidas. Vamos dizer assim, coisa de maluco. A gente que tem realizado reuniões o dia inteiro, todos os dias eu tenho de 4 a 5 reuniões. No final da tarde eu fico num esgotamento muito grande, porque é diferente de você estar na sala de aula se movimentando, né? De você estar olhando nos olhos dos alunos, de você estar circulando entre uma sala e outra, né? A sala que a gente muda aqui é virtual, eu mudo aqui, entro
em outro programa e vou para outra reunião. Então, é muito diferente. Então, os tempos, nós entendemos que é prerrogativa do professor planejar. Então, a gente não vai interferir nisso. E o professor planeja e diz ao aluno o que é que ele deve fazer naquela atividade assíncrona, enfim. Isso aí é de prerrogativa, é uma prerrogativa do docente. Inclusive, Rosana, eu me recordei aqui agora que um dos materiais que estão colocados lá na sala virtual para apoio aos professores fala, inclusive, de preparação das trilhas de aprendizagem. Isso. Né? O pessoal fez uma curadoria interessantíssima de materiais, de vídeos que estão disponíveis no YouTube, de cursos gratuitos que foram ofertados no YouTube. Tem lá de como você fazer uma trilha, de como você utilizar determinadas ferramentas para poder, né, você dinamizar a sua aula. Né? Uhum. Então, tudo lá, tem muita coisa lá vou chamar de AVA, né? Os nossos arquivos digitais, né? São muitas. Sim. É uma infinidade de informações, inclusive, que se você não centrar como é que você vai trabalhar, né? Você até se perde. Mas para todos os gostos, né? Porque tem pessoas que já têm uma vivência cotidiana nessas ações. Outros professores não. Então, tem para vários níveis, para várias formas de operacionalização das ferramentas. Eu acho que isso é importante, porque o professor faz a opção por aquele que ele melhor se adequou, que ele já tem uma vivência, né? Então, entendo que isso seja muito importante. E, assim, esse é o momento de aprendizado de todos nós. Nós todos estamos aprendendo, né? A gente não vai conseguir fazer o ideal, a gente não vai atingir o ideal, mas é o possível, com a vontade muito grande e com todos nós queremos acertar, né? A vontade de acertar. Os coordenadores de colegiados e diretores de departamento têm se debruçado diuturnamente. A gente não tem mais horário de trabalho, né? O horário de trabalho é o Zap. Então, pode acontecer pela manhã, à tarde, à noite. Eu acho normal. Às vezes é cansativo quando você tem muitas reuniões juntas, mas é muito normal, assim, a gente receber e retornar, porque faz parte do nosso dia a dia, né? Essas ações. Muitas dúvidas que, às vezes, o coordenador está ali no momento utilizando o sistema e quer tirar uma dúvida, liga ou manda Zap. Isso aí é muito tranquilo. O momento exige que seja dessa forma, né? Então, é assim que nós temos atuado. É aquela coisa, né? Claro que a gente acaba tendo um certo medo daquilo que é o inusitado, né? A gente tem uma certa resistência, aquela coisa toda, até mesmo porque a gente está acostumado a fazer aquele nosso melhor de uma determinada forma. Né? E agora eu confesso que às vezes eu fico temeroso mesmo. Poxa, como é que eu vou fazer? Será que o trabalho que eu vou fazer vai ser considerado também um trabalho bom? Será que vai ser reconhecido? Poxa, e se na hora falhar? Se eu não conseguir, sei lá, mostrar aquela apresentação? Se o computador, né, der pau? Se na hora eu der um comando errado e aí o pessoal vai começar a pensar que eu não sei mexer? Isso tudo é normal. É aprendizado. É aprendizado. Porque também no próprio presencial, nem tudo sai perfeito. Olha, alguém me perguntou assim, e se quando o professor estiver dando aula, faltar energia? Aí eu respondi assim, e se o professor estivesse na UESC à noite e faltasse energia? O que era que o professor teria que fazer? Repor a aula, não é? Pois então, entendo que é da mesma forma, porque é novo para todos nós, então as pessoas estão muito ansiosas realmente, tem as razões, né? Mas assim, o que a gente precisa demonstrar e mostrar é que ter mais tranquilidade nesse momento. Tanto os alunos, como os professores, como os técnicos, todos nós estamos aprendendo. Né? E nesse aprendizado, os alunos, inclusive, ajudam muito. Os alunos têm muito mais expertise em instrumentos digitais do que nós todos, né? Então, a gente vai aprendendo juntamente com o aluno. E essa questão de dizer assim, eu só sei fazer dessa forma, eu sou historiadora, né? E trabalho com história social.
né? E na história social, por muitas vezes, né, os historiadores clássicos, eles tiveram que, inclusive, balançar muito nas suas teorias para que fossem rompidos cristais, né? Precisam se quebrar alguns cristais para a gente conseguir avançar. Esse foi um momento que exigiu isso. Exigiu de todos nós. Eu também não era muito, e eu continuo não sendo. Afora as reuniões, eu não sou uma pessoa que tem muito uso de tecnologia, apesar de gostar muito, mas assim, aprendi, gostei de um, fico com aquele. Então, não tenho assim um leque de possibilidades. Mas assim, mas a gente teve que se ajustar a esse momento, né? Foi o que se exigiu. E o importante é assim, os alunos estão ávidos por aula, né? Os professores estão se empenhando ao máximo e estão se planejando, consultando, vendo como é que fica, né? Essa organização toda que vai se dar. E estamos aí aguardando de forma bem ansiosa, né, o dia 5 para iniciarmos. E eu acho que o mais importante é ter tranquilidade nessa hora. Muita calma nessa hora, né? Muita calma nessa hora, né? Mas você falando nesse negócio, eu lembrando aqui que mesmo quem tem alguma familiaridade com algumas coisas, né, quando você fala, eu gosto de tecnologia, esse negócio tudo e tal, como a gente, né, teve esse tempo também de alguma forma para se adaptar. Eu nunca tinha feito live na minha vida, aprendi a fazer por causa do projeto de extensão, e aí agora vem e daqui a pouco um colega me apresenta uma plataforma, outro vai aqui, ali e tal, e a gente vai se adequando, né? Aquelas vontades, às vezes você ficava, assim, pelo menos eu ficava pensando, olha, poxa, se eu começasse a gravar um vídeo aqui e ali para poder deixar disponível para os alunos, agora não tem jeito, agora é fazer. Né? Como muitas vezes isso também veio para dar um próprio empurrão, né, na gente, para a gente desencavar alguns projetos, né, que estavam encavados. Eu tenho visto também, Rosana, porque eu faço parte eu estou no comitê de extensão e a gente pega, né, essa indissociabilidade das funções e a gente passou agora por uma seleção de propostas de bolsas para os diversos projetos. E eu tenho visto, gente, que coisa assim espantosa a criatividade, o pessoal colocando a criatividade para sair, a utilização dessas plataformas para tudo, e a gente conseguir integrar, né, o trabalho de extensão com o trabalho da graduação, do ensino de graduação. Muitas das propostas oriundas também de pessoas que desenvolvem projetos de pesquisa, e aí é popularização da pesquisa. Como a universidade está funcionando, Rosana, de uma forma espantosa. Inclusive, do ponto de vista da graduação, alguns professores que lidam diretamente com a GERLAB, né, com os laboratórios da área de ciências, químicas, física e matemática, eles pediram, inclusive, acesso, não para ter aulas lá, né, mas o acesso para que eles pudessem ir lá, pegar o material, gravar aquela aula para que o aluno entenda como se dá esse processo. Hoje eu fiquei super feliz, assim, porque o professor está preocupado, né? E se ele dá aula com aquele tipo de material e que ele não tem isso em casa, que é diferente de quem lida com textos, com imagens, enfim, mas ele está preparando suas aulas em loco, né? Dentro do laboratório, está organizando com a coordenação da GERLAB, planejando o dia, utilizando todos os protocolos de segurança, né? Mas está fazendo isso. Então, cada um está fazendo sua parte. Por isso que eu entendo assim, que é um momento difícil, é difícil não abraçar. Olha, eu particularmente, que eu gosto de cumprimentar as pessoas abraçando. Foi assim, um exercício muito grande. Toda vez que veio uma pessoa, eu cruzar os braços, segurar, porque já era muito assim automático, né? E não poder estar circulando. Mas eu acho que esse início das aulas, né? Ele é sempre efervescente. Eu tenho muitos anos de ensino, mas cada turma é única, cada momento é único, e a gente sempre fica naquela ansiedade, como vai começar, como é que a gente vai fazer, o que é que deve planejar, quem são esses alunos que estão chegando nesse momento,
né? É sempre uma expectativa. Eu entendo que é uma expectativa dobrada dessa vez, né? Tanto a expectativa do Sim. início, como também uma expectativa do início nesse modelo, assim, dentro de um escritório, dentro de uma sala de aula, muitos alunos compartilhando seus espaços também com seus familiares, muitos docentes também, mas é um modelo que é possível nesse momento. Sim, é aquilo que a gente pode fazer, né? E a velha dor de barriga por início na chegada da segunda-feira. É verdade. É Eu já estou verdade, é imaginando verdade. esse final de semana, ficar sem dormir, dizendo, tá chegando, e aí agora? Mas eu tenho certeza, vai dar tudo certo, porque Vai. todos nós, eu acho assim que a UESC, ela tem essa integração, assim, todos juntos. Pode, se tiver problema, se reclama, se tiver, né? Mas os desafios, eles são importantes, assim, no sentido da gente realmente se unir. É a UESC, é a instituição UESC, né? Que ela está composta, né? Por nós docentes, pelos discentes, pelos técnicos administrativos, pelos alunos, que são o nosso maior, vamos dizer assim, sentido, né? Não existe universidade, não existe ensino sem aluno. Então, os nossos alunos que estão aí com grande expectativa de retornar. E a gente vive nesse sentido, né? Na retroalimentação, aluno, né? Docente, ensino, pesquisa, extensão. E acredito, inclusive, que nesse momento o ensino ele vai se dar assim, com ensino, pesquisa e extensão. Quando você vai trabalhar numa aula que você tem a possibilidade de aulas síncronas, né? De aulas assíncronas, de demais atividades, a depender da área daquela disciplina. Você pode trabalhar com várias tantas metodologias que possibilitam ao professor dialogar mais de perto com o aluno, né? Eu lembro muito daquela fala do professor Floriano, né, na abertura do webinar, que ele apresentou várias possibilidades que ele já tem, que ele lida com o dia a dia, inclusive com coisas que tem nos instrumentos que nós usamos, né? Mas que a gente, como não era preciso, não era necessário, a gente nunca teve também a curiosidade de utilizar. E a gente está buscando agora esses recursos para várias questões, né? Falando dos recursos, né? A gente está vendo e toda a preparação foi feita em cima de um conjunto de ferramentas específicas, né? Que é o G Suite. A UESC tem a assinatura Google for Education, né? Isso. E agora o interessante é que não deixou, que não fechou, né? Vários professores vão poder utilizar também outras plataformas, sei lá, algumas que eles tenham mais afinidade, outros que, sei lá, tem alguns que têm também assinaturas pagas de outros, né? Uhum. Isso é possível. Foi discutido, inclusive, quando a gente estava tratando dessa questão no CONCEP, havia uma proposta de que se usasse só um modelo, e nós entendemos que o modelo também fica a critério do professor. A gente iria ofertar cursos para aqueles, vamos dizer assim, para aquelas ferramentas que a gente tinha acesso mais direto. Mas, assim, a preocupação é que esse instrumento ele seja viável para o aluno também, né? Porque se cada professor criar usar um tipo de plataforma, será que o aluno vai ter espaço suficiente para abrir várias plataformas? Então, eu acho que isso também tem que ser um pouco ponderado, Claro. para que o aluno, para que viabilize o aluno a seguir do início ao fim nesse ensino não remoto. O Fabrício Alcântara, que é aluno de biologia, né, grande amigo nosso, ele sempre participa aqui, ele está lembrando do protocolo online, né? Tem, exatamente. O protocolo online ele é importantíssimo, né? Porque da mesma forma, como se a gente estivesse numa sala de aula presencial, precisa ter, né, as regras de civilidade, né? De respeito um ao outro, mesmo nas divergências, o respeito deve imperar, né? Sim. Divergir é fundamental, é importantíssimo, mas para isso que existe o diálogo. E nós, estando numa universidade,
a gente preza pelo diálogo. O diálogo eu entendo que seja o item mais importante dentro da universidade, né? Então, não há necessidade de fugir a essas regras, até porque são as regras que nós conseguimos, vamos dizer assim, que nós conseguimos vivenciar os dias e nos relacionando com as outras pessoas, né? Esses protocolos. Sim. E também tem a questão, né, tanto a questão da cortesia, como também o cumprimento das atividades. Então, se o professor planejou, né, aquelas aulas síncronas, as assíncronas, então ele indica ao aluno o que é que ele deve fazer. É também cumprir também os tempos, as atividades que foram propostas, porque a gente vai ter um período de outubro a dezembro. Então, é preciso se cumprir esses tempos e esse planejamento, de modo que aquela disciplina tenha início, meio e fim, e que possa ser concluída e concretizada no final do ano, né? Algo que eu acho que eu não coloquei no início, uma das preocupações que nós tivemos do ponto de vista do discente é o seguinte: nesse período, as disciplinas que os alunos alcançarem êxito, né, finalizar aqueles que foram aprovados, né, espero que todos, né, essas disciplinas serão incorporadas automaticamente no seu sistema acadêmico. E, porventura, algum aluno tem alguma reprovação, esta não contará no cômputo do CRA do aluno. Então, isso também é importante destacar, porque não haverá, assim, um prejuízo. Agora, de todas essas questões, que são muitos trabalhos, muitos diálogos, muitas, vamos dizer assim, muita ansiedade nesse período, né? Mas, assim, o que mais me deixou feliz é a efetiva participação de todos. Em todos os momentos, olha, todos os coordenadores de colegiados, todos, coordenadores e coordenadoras, né? Os diretores e diretoras de departamento, os servidores técnicos. Não teve um momento que alguém dissesse: não vou fazer, não quero, não posso. Não. A disponibilidade, a vontade de acertar, a vontade de estar junto é muito grande. E isso envolve e faz com que a gente queira fazer cada vez melhor, que queira acompanhar também de maneira assim, com mais eficácia, exatamente porque estamos todos nós sintonizados nesse modelo, nesse momento, né, que é o que se apresenta para agora. E uma coisa que, para a gente, né, que vive a UESC, uma das características que são apaixonantes na UESC, né, que lá dentro a gente tem divergência, né, a gente discorda, a gente briga, lava roupa suja, esse negócio todo, mas no momento em que você tem uma necessidade de um esforço coletivo, institucional, né, todo mundo se envolve, todo mundo tem esse comprometimento, né? De tentar, de fazer com que as coisas andem, de fazer com que tudo entre nos eixos, né? E nesse momento que todo mundo está nessa expectativa, uma ansiedade, uma coisa assim, né? As pessoas não têm se negado. Mesmo pessoas eventualmente até de licença, de férias, começaram a trabalhar, começaram a fazer uma coisa aqui, ali, aquele negócio todo e tal, e agora está na hora de andar, né? E colher esses frutos. Eu acho sinceramente, Rosana, que nós vamos sair institucionalmente muito mais fortes. Com certeza. Muito mais fortes, muito melhores, mais criativos, né? E mais comprometidos também, né? Com a instituição, conosco, com os nossos estudantes, com a sociedade, porque é isso que a gente está vendo, né? Todo mundo se virando e fazendo o melhor que pode. E nós somos vamos dizer assim, as cabeças pensantes, né? A universidade, institucionalmente falando, né? Ela é uma dos, vamos dizer assim, de que faz a evolução das questões, é o pensar. Então, pode não ser o ideal, mas é o possível, é o que o momento apresenta. Sim. Certamente, tomara, né, que venha logo uma vacina, que a gente possa nos encontrar presencialmente, mas a gente não tem nem ideia de quando isso será.
que pode ser daqui a 3 meses, como pode ser daqui a 6. Enfim, a gente não tem a ideia de quando será esse momento. Então, a gente vive a universidade, a gente não vive da universidade, a gente vive a universidade, né? E estar nela, nesse momento, mesmo virtualmente, é fundamental. Eu entendo que seja algo assim muito grandioso. Eu estou muito feliz, assim, enquanto pró-reitora de graduação e enquanto professora, enquanto pessoa, que a gente conseguiu decidir por esse modelo, definir por esse modelo e aprendendo junto, fazer e aprender, né? Esse momento. E uma coisa assim que, né, para a gente não deixar passar, né, como as representações também foram importantes, né? Fundamentais. Os nossos sindicatos de técnicos, de professores, o pessoal do DCE, dos centros acadêmicos, né, as atléticas também, todo mundo se virando, as empresas júniores, né, inclusive, veja, direito, que eu acho que era o único curso que não tinha empresa júnior, se organizou durante a pandemia. Pense. Pode falar em direito e enfermagem. Nós tivemos um aluno de direito e uma aluna de enfermagem que nos ajudaram muito na webinar, fazendo a tradução simultânea em Libras, porque a gente buscou uma contratação e essa contratação ela se prorrogou, a primeira foi fracassada, enfim, essas questões burocráticas, né, da administração. E esses alunos se colocaram como voluntários e eles trabalharam para a gente. Thaís Cruz, de Direito, estava lá. Como tradutores de Libras. Então, assim, uma coisa que a gente agradece muito, inclusive foi a indicação da professora Lucimar, que também é de Libras. Então, as pessoas todas estão se envolvendo. Acho que isso que é fundamental. Isso é maravilhoso. O nosso negócio aqui rendeu. Nós estamos terminando já. Eu queria te agradecer muito, Rosana. E antes que o Instagram retire a gente, eu só quero fazer um convite para o pessoal, tá? Que você que entrou aqui, né, pelo perfil da Prograde, aproveite aí para poder seguir o perfil do Quital Ambiental também. E na próxima semana é a última live dessa série sobre ensino remoto, tá? Na próxima semana a gente tem um encontro muito especial com a professora que é da área de filosofia do ensino básico, que é Elisa Oliveira. Elisa Oliveira vai falar para a gente sobre afetividade no processo de ensino-aprendizagem. Está imperdível. É imperdível. E a gente tem aqui 1 minuto e pouco, 1 minuto e 50 para a gente ainda bater um papo. Fala aí com o pessoal, Rosana. Então, eu quero agradecer. Convite para o dia 5. Isso, eu acho que é importante. Essas iniciativas são fundamentais. Eu não sabia que você tinha essa... Você parece um locutor mesmo, assim. Eu não sabia que você tinha essa... Quer dizer, viu como a gente vai aprendendo, né? Eu gostaria muito de agradecer o seu convite, dizer para os estudantes que estão nos assistindo, né, que venham, que estejam presentes na segunda-feira, que façam o curso do início ao final, agradecer os coordenadores e coordenadoras de colegiado, aos diretores e diretores do departamento, ao pessoal técnico administrativo. Agradecer a todos, à Secretaria-Geral de Curso, que está trabalhando diuturnamente, inclusive sábado e domingo, para dar conta, nesse tempo curto de matrícula, nesse tempo curto de ajuste, para dar conta dessas questões todas. E dizer o seguinte, que a universidade é nossa, né? E nós precisamos estar lá e cá, abraçando-a. Então, é nisso que eu finalizo minha fala. E parabenizo a você por essa iniciativa. Obrigada. Obrigado mesmo, Rosana. Tamo junto. Dia 5, com fé em Deus, nós estamos todo mundo ligado. Okay. Tchau para você. Um grande beijo no coração. Obrigado a você que esteve aqui com a gente esse tempo todo. Tchau. Tchau.